E aí pessoal, beleza? Meu nome é Danilo, eu sou o pai mesmo e esse é mais um episódio da série O Início da Vida de Pai. Nesse episódio eu vou falar um pouquinho a respeito da escolha da maternidade, que foi, felizmente, uma das coisas que nós podemos fazer com o nonosso pitoco. Como curiosidade, fica a informação de que existem alguns lugares no Brasil em que você não consegue escolher a maternidade. Seja porque tem poucas, e aí você tem que ir naquela que realmente pode te atender, né, do serviço público, por exemplo, etc e tal. Muitas pessoas dependem desse serviço, então não tem realmente como fazer escolhas nem nada. E há um tempo atrás eu tinha lido uma matéria, há bastante tempo na verdade, que falava sobre a proibição de nascimento de bebês em Fernando de Noronha. Existe um documentário chamado Por que não nascem bebês no paraíso? Uma coisa assim. E eu tinha lido isso numa matéria da BBC há um tempão atrás, a matéria de 2015. Fui tentar dar uma repaginada, né, ver se tinha informações novas a respeito do assunto. E eu vi uma matéria de junho desse ano, da revista Trip, falando que continua essa proibição. Então, em Fernando de Noronha não é permitido o nascimento de bebês. O governo diz que não tem recursos. Então, as mães têm que viajar, sei lá, 500 quilômetros, em alguns casos, pelo que eu li na matéria, para conseguir ter os filhos em Natal, em Recife, enfim, em outras cidades que não em Fernando de Noronha, que é uma ilha. Isso tem que acontecer meses antes do nascimento, porque depois de um tempo a mãe não pode mais pegar avião, por exemplo. Então, é uma situação bem complicada. Vou deixar o link da matéria aqui nos comentários para vocês darem uma olhada. Nos comentários não, na descrição do vídeo. E aí vocês podem dar uma olhada melhor. Mas, falando de situações em que a gente consegue escolher, a gente teve algumas opções. E é bem legal, eu vou falar de alguns casos aqui que talvez se encaixa mais para quem mora aqui em São Paulo. Mas também é bem legal saber de algumas coisas que nós levamos em consideração. Só vou deixar claro que o que eu tô falando aqui foram coisas que nós achamos importantes. O que é importante para mim pode não ser importante para você. Você pode ter, por exemplo, tido filho em alguma das maternidades que a gente não escolheu, como os Promatre, por exemplo, e ter achado super legal. Assim como você pode ter tido seus bebês, seu filho, na maternidade que a gente escolheu, que foi o Santa Joana, e não ter tido uma experiência tão boa assim. Dentre as coisas que a gente levou em consideração para escolher em qual hospital o pitoco nasceria, em qual maternidade o pitoco nasceria, primeiro, não ser um hospital normal. E o que quer dizer um hospital normal? Um hospital geral, que tivesse várias especialidades e tudo mais. Nós queríamos que fosse realmente um hospital maternidade, onde fosse priorizado ou exclusivamente utilizado para nascimento de bebês. Só com essa escolha a gente já riscou um monte de opções na lista. E dos que sobraram, fomos ver quais atendiam o nosso plano, e aí nós riscamos outras opções da lista. E aí, dentre os que atendiam o nosso plano de saúde, nós fomos ver os que aceitavam visitas. Quando eu digo visitas, algumas maternidades elas têm um tour que você pode ir lá e conhecer. Eu recomendo, é muito legal. Eles passam um videozinho a respeito de como o hospital é. E você também acaba vendo algumas coisas que muitas vezes na publicidade, nos materiais informativos, não ficam muito claros. E aí foram algumas dessas coisas que nos fizeram escolher entre os dois finalistas dessa história, que foi o Promatre e o Santa Joana. Um deles foi a localização. Ambos estão na região ali do centro, na região da Avenida Paulista, próximos da Avenida Paulista, e a médica que estava fazendo acompanhamento da pitoca também tinha um consultório lá. Então nós sabíamos que eventualmente, qualquer intercorrência, qualquer necessidade que houvesse, a médica conseguiria se deslocar rapidamente para lá. Uma das opções seria, por exemplo, ter nosso filho num hospital mais próximo da Zona Leste, que é onde nós morávamos na época. Mas o deslocamento, o tempo, dependendo do horário, do momento, para a médica conseguir chegar nesse hospital, se fosse uma emergência, se houvesse alguma coisa, ia demorar muito. Então isso foi sim um fator decisivo, até para na hora de cortar alguns hospitais da lista. E ele teria que ter uma localização legal. Quando nós fomos realmente conhecer os dois hospitais, nós acabamos entendendo que o Santa Joana era um pouco mais aconchegante, as coisas eram um pouco mais naturais, um pouco menos brancas, vamos dizer assim, né? No Promatre era tudo muito branco, tudo muito chapado, muito frio. Parecia muito mais frio. E uma outra coisa também que eu não gostei particularmente do hospital foi que a gente entrou na portaria do hospital para conhecer, né, para fazer a visita. Passou por uma catraca, portaria, etc e tal. E logo depois já tinham quartos. E assim, você olhava para trás, você via a rua já, a calçada e a rua. Você olhava para o lado, já tinha uma porta com um quarto, um enfeitezinho de porta,
com o nome de uma criança e algumas flores na porta, e daí você fala, nossa, mas aqui já tem quarto? Tão perto da rua, tão perto do barulho, tão perto da Paulista, tão perto da sujeira, enfim, me deu uma sensação um pouco ruim. Depois, quando a gente conheceu, quando a gente já estava lá no Santa Joana, a gente na visita não viu esse tipo de coisa, então a gente passou pela portaria, tinha um saguão, parecia que os quartos estavam mais isolados mesmo, nem imaginávamos que tinham quartos no térreo, por exemplo, não dava pra ver. Depois a gente descobriu que tinham quartos no térreo, mas eles eram realmente um pouco mais isolados, você tinha que andar um pouquinho mais para chegar neles. E o entorno do Hospital Santa Joana também era mais tranquilo, então foram algumas coisas aí que acabaram fazendo a gente escolher pelo Hospital Santa Joana. Eu acho que para nós foi muito mais tranquilo. Uma das coisas que a gente não se inteirou, não se preocupou, e talvez não seja realmente uma preocupação normal, vamos dizer assim, mas que hoje, se a gente for ter um outro filho, a gente vai levar isso em consideração, foi saber como que é a UTI do hospital. O Pitoco ele ficou 13 dias na UTI depois que ele nasceu, porque ele nasceu um mês antes, teve algumas complicações no pulmão e tudo mais. Eu vou fazer um vídeo específico a respeito do que a gente passou com ele na UTI, mas a gente não tinha noção de como funcionava a UTI de um hospital, de como era, se tinha, se não tinha, se tinha muitos leitos, se tinha poucos leitos, se costumava ter espera. Então a gente não sabia. Eventualmente, sei lá, ele podia ter que ser transferido porque não tivesse vaga, talvez. Talvez o modus operandi nos agradasse mais do outro hospital do que desse, né, com a explicação. Mas a gente não se preocupou com isso na época. É uma coisa que talvez eu perguntaria hoje por conta da minha experiência, por conta do que nós passamos. E até por conta disso, por o Pitoco ter ficado 13 dias lá na UTI, foi uma das coisas que a localização do Santa Joana também ajudou a gente. Porque ele tinha formas de estacionar mais fáceis, tinha estacionamentos mais próximos e mais baratos. Eu não dependia do estacionamento do hospital e eu também não dependia de estacionamentos na Avenida Paulista, que são uma facada. Então foi uma coisa que a gente não tinha, a princípio, levado em consideração, porque a princípio nós teríamos o Pitoco, sairíamos depois de 3 dias. Não foi o que aconteceu. Ficamos internados no hospital, a Pitoca ficou internada na semi-intensiva do hospital por 1 semana, por conta de complicações, pressão alta e tudo mais que ela acabou tendo no finzinho da gravidez. Até por conta disso, o Pitoco acabou nascendo um mês antes. E depois que o Pitoco nasceu, ele ainda ficou 13 dias no hospital, ou seja, 10 dias a mais do que nós. Então nós tivemos um contato, vamos dizer assim, com o hospital muito maior do que nós gostaríamos. Então, leve em consideração algumas coisas. Se você tiver a opção de escolha, vá conhecer os hospitais onde você pode escolher, onde você consegue. Anote o que é importante para você. Se eu conseguir te ajudar em alguma coisa com essas dicas que eu dei, ou com essas experiências que eu tive, eu peço que você dê um like aqui nesse vídeo, se você gostou dele. Isso é muito importante para mim. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e volta semana que vem, que toda semana tem pelo menos um vídeo e vou gostar muito de conversar com vocês. Até mais!